Em João capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Mas eu quero ler somente o versículo 7 e o versículo 8 e o versículo 9. João capítulo 6, versículo 7 ao 9. Eu quero falar nessa manhã sobre dentre a multidão. Versículo 7. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz ou um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Meus irmãos, nós estamos diante do Evangelho universal, escrito por João, conhecido discípulo do amor, apelidado como filho do trovão, junto com seu irmão Tiago, filho de Zebedeu. E é João que tem a particularidade de escrever acerca de Jesus do capítulo 1 ao capítulo 21. Desde o capítulo 1 ao capítulo 21 deste evangelho, João vai narrar, João vai mostrar e apresentar para o mundo inteiro, pegando de várias faixas etárias quem ele é. Do capítulo 1, João vai dizer que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Capítulo 2, ele é o bom vinho na festa em Caná da Galileia. O capítulo 3, João vai dizer que ele é o mestre para Nicodemos. O capítulo 4 do Evangelho de João, João vai dizer que ele é água da vida para a mulher samaritana. O capítulo 5, João vai dizer que ele é médico por excelência. O capítulo 6, João vai apresentar ele como pão vivo que desceu do céu. O capítulo 7, João vai apresentar Jesus como profeta da Galileia. O capítulo 8, como a porta da graça e da esperança. O capítulo 9, como o oftalmologista que traz vista para o cego em meio à morte. O capítulo 10, João apresenta Jesus como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, João apresenta Jesus como ressurreição e vida para Lázaro. Capítulo 12, ele apresenta Jesus como a luz do mundo. Capítulo 13, como amor verdadeiro. Capítulo 14, João apresenta Jesus como caminho, verdade e vida. Capítulo 15, João apresenta Jesus como a videira verdadeira. Capítulo 16, João apresenta Jesus como o inocente crucificado. Capítulo 18, 17, 19, 20 e 21, João apresenta Jesus como o rei dos judeus, como aquele que padece pelos nossos pecados, mas que a morte e o inferno não o segurou, e que no terceiro dia, aí Paulo revela no crivo da revelação, dizendo: onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? É este Jesus aqui que, diferente de Mateus, que apresenta ele como rei dos judeus, Marcos como servo fiel, Lucas como homem perfeito para os gregos, João, de forma peculiar, só dele, foi aquele que reclinou a cabeça no peito do Cristo, o Nazareno. E é João também que tem a oportunidade de estar no dia crucial da sua entrega para o Pai, porque não foi Judas que fez ele morrer, não foi Pedro que negou que fez ele morrer, não foi os guardas pretorianos de Roma que fez ele morrer, muito menos foi Pilatos que fez ele ir para a morte. João capítulo 10, ele mesmo disse: eu mesmo dou a minha vida, porque eu mesmo tenho o poder de tomar e trazê-la de volta. É ele quem se entrega, e é neste momento de crucificação, um momento de ato de entrega de Jesus para o Pai, para a morte, em se doar, para resgate da humanidade, em que João está aos pés da cruz. É ele quem ouve Jesus na cruz dizendo: ei João, tua mãe Maria, Maria, eis aí teu filho João. É este João aqui, que de forma peculiar só dele, vai narrar o capítulo 6, mostrando que Jesus agora sai de um ambiente da Galileia e agora parte para justamente Tiberíades. Mas João é claro no versículo 2 do capítulo 6, dizendo que uma grande multidão está agora seguindo a ele. Existem alguns tipos de multidões na Bíblia, e o primeiro tipo de multidão
É justamente a multidão do capítulo 6, versículo 2, que seguia Jesus por causa dos milagres e sinais que ele operava. O segundo tipo de multidão é a multidão do capítulo 5 de Lucas, versículo de número 1, que a Bíblia diz que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. O terceiro tipo de multidão é a multidão do luto, é a multidão da morte. Você lembra do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 12? A Bíblia diz que aproximou-se da porta da cidade e estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma multidão estava com ela. O quarto tipo de multidão é a multidão da vida que caminha com Jesus do lado dele. Enquanto uma multidão segue a viúva de Naim para o caminho do sepultamento no cemitério, a Bíblia diz que do outro lado vem Jesus com a grande multidão com ele, porque enquanto tem uma multidão carregando luto, existe uma multidão carregando vida. Enquanto tem uma multidão carregando desprezo, tem outra multidão carregando graça e felicidade e esperança. Mas o quinto e a última multidão da Bíblia é justamente a multidão que está com fome. E é neste interim de tempo do capítulo 6 do Evangelho de João, que João começa o versículo 2, a parte A, dizendo: e grande multidão o seguia, porque via os milagres que ele operava. É esta multidão aqui, a terceira multidão, o terceiro grupo de multidão, em que Jesus vai deixar de lado. Por quê? Porque só seguiam Jesus pelos milagres, pelos sinais que ele operava. Mas o versículo 3, João vai dizer: então Jesus subiu no monte alto. O que é extraordinário aqui, no versículo de número 3, é que quando Jesus resolve subir no monte alto, ele não sobe sozinho, pastor Edmilson. A Bíblia diz que João resolveu falar que Jesus não só subiu no monte, mas João também diz que Jesus pegou Pedro, pegou Tiago, pegou o próprio João e todos os discípulos para uma particularidade só dele. Aqui eu já quero abrir um parênteses e falar algo para o coração de você que está me assistindo. Não é apenas andar com ele, não é apenas trilhar o caminho com ele, é ter uma particularidade íntima e pessoal com ele. Jesus sobe no monte e não pede para Pedro, não pede para João, não pede para os 12. A Bíblia diz que os discípulos subiram com ele para o monte e sentou-se ali. Todas as vezes que Jesus estava sentado, Jesus estava ensinando. E lá vai, nunca vi e nunca vou ver na Bíblia Jesus curando mais do que pregando. Eu nunca vi na história da Bíblia, de capa a capa, Jesus ensinar menos e curar mais. Pelo contrário, a Bíblia diz em Marcos capítulo 10 que uma multidão entra com ele a caminho da cruz do Calvário, passando por Jericó. Um cego grita, quanto mais mandam calar, mais ele grita mais alto. Mas Jesus não está apenas com o intuito de curar o cego. O maior intuito de Jesus é falar do Evangelho. Todas as vezes que você vê, lembra de João capítulo 12, que é o tema da festa das irmãs que vão ter aqui. Lembra de quando Jesus recebe Maria, Marta também com ela, mas só que antes de Marta aparecer, Maria já estava nos pés dela, e é Jesus que libera a palavra e vai dizer: Marta, Marta, por que está tão apreensiva? Por que está tão preocupada? Maria não está perdendo tempo, pelo contrário, quem sabe valorizar a minha presença não tem tempo para perder tempo com as coisas de baixo. Eu repito, quem sabe valorizar a presença dele não perde tempo com as coisas da terra de baixo. Jesus libera a palavra, ela escolheu a melhor parte, e é por isso que todas as vezes Jesus trazia uma mensagem dura, ao ponto que a Bíblia diz que quando ele libera a palavra para muita gente, eles viram as costas e vão embora. Agora Jesus olha para os discípulos que pregavam com ele,
andavam com ele, tinham uma particularidade com ele. E quando Jesus libera a palavra, vão embora também. O mais improvável, o mais bruto, aquele que não tinha ainda uma mudança interna nem externa, e que Jesus liberaria a palavra a Pedro quando se converteres. Aquele que pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Aquele que por causa da sua fé debilitada mergulhou profundo no rio da incredulidade, mas que pela graça Jesus lhe estende a mão e lhe levanta. É Ele quem tem a palavra na boca para abrir a boca e dizer: para onde iremos nós? Não, para quem iremos nós? Porque para onde é lugar, para quem é pessoa, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, numa particularidade de Jesus com os discípulos, porque todas as vezes que Deus nos convida a subir para um monte alto, Deus abençoe, é justamente no momento em que Deus nos quer subir de nível. Jesus sobe no monte com os discípulos para uma particularidade só dele. Jesus está com os discípulos, e se for para fazer a gente subir de um nível espiritual para o outro, Ele vai nos fazer desconectar-se da terra e conectar-se com o céu. Lembra de quando Deus, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo quem fala no crivo da revelação dizendo: fui arrebatado até o terceiro céu. Lembra de João na ilha de Pátimos? A Bíblia diz que Deus o arrebata e mostra as coisas que brevemente aconteceria. Você lembra de Moisés? Quando Deus falou: sobe para o Horebe, sobe para o monte. Porque todas as vezes que Deus quer nos fazer subir de nível, Ele vai nos fazer se desconectar-se com as coisas de baixo e nos fazer conectar-se com as coisas de cima. Isaías vai abrir a boca no capítulo 40, versículo 31, dizendo: mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Mas os que confiam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Tudo o que Jesus queria era preparar os discípulos para lugares altos. Para quê? Primeiro, para voar mais alto do que os inimigos. Segundo, para fortalecer e fazer eles ver o que ninguém vê. Porque quem está em um ambiente alto tem a visão que ninguém de baixo consegue ter. Quem está no ambiente glorioso do monte consegue contemplar o que ninguém consegue contemplar. Consegue ver o que ninguém consegue ver. Quando Isaías fala do capítulo 40, versículo 31, acerca da águia, simplesmente Isaías está revelando um ser, um animal, que não teme e não treme a nenhum outro predador, a não ser o seu único inimigo, que é o corvo. O corvo, ele tem a habilidade de, quando a águia está sobrevoando, ele vem por cima da cabeça, entre o corpo dela, e começa a dar bicadas na cabeça da águia. Tudo isso para tentar matá-la, pará-la. E é por isso que Jesus convida Pedro e os 12 para o monte alto. Os inimigos só poderão ter acesso à nossa vida, ter acesso à nossa casa, ter acesso à nossa história, se continuarmos baixo do monte. Eu vou repetir: os inimigos só conseguirão ter acesso à nossa vida, à nossa casa, à nossa família,
se continuarmos caminhando e sobrevoando embaixo. Mas Deus te trouxe neste programa Louvor e Palavra para te dizer: eu quero que você suba de nível. Lembra de Débora em Juízes capítulo 4, a Bíblia diz que quando os filhos de Israel subia para o monte, ela não perdia tempo com as coisas de baixo, mas para que eles pudessem fazê-la ouvir alguma coisa, eles tinham que sair de baixo e subir ao mesmo nível que ela estava em cima. Quando você entender que essa luta e essa guerra não é para te paralisar, é simplesmente Deus te ensinando, assim como a águia sobe de nível ao ponto que quando ela sente as bicadas do corvo, ela eleva o seu nível acima, e o corvo não suporta, porque ela está num nível tão alto, mas tão alto, ao ponto que ele cai e alguns morrem, ou outro até desmaia antes da queda. Mas eu tenho algo de Deus para falar para o seu coração. Jesus te convida hoje para subir para o monte, para você elevar-se de nível. Quando os inimigos tentarem falar mal, apontar, julgar o seu passado, eleve o nível, porque eles vão tentar falar mal de você, criticar você, julgar você. Olha como ela veste, olha como ele fala, olha como ele canta, olha como ele prega. Tem problema não, quem não está no mesmo nível que eu, não tem autoridade para falar alguma coisa. É por isso que Jesus permite os discípulos subirem com ele, simplesmente para fazê-los chegar ao nível grande de intimidade com ele. A águia não voa em plataforma baixa, a águia só sobrevive nos ambientes altos de glória. Quem sabe você está passando por uma turbulência na sua vida e Deus te trouxe aqui para te dizer: estou te elevando de nível. Os inimigos podem lhe perseguir, os inimigos podem bicar você, os inimigos podem julgar, mas quem não está no mesmo nível que você, não tem autoridade para falar da sua vida e nem apontar os seus defeitos. Suba de nível. Quando os discípulos sobem para o monte, Jesus simplesmente está fazendo os discípulos subirem de nível. E Deus está dizendo para o coração de alguém nessa live, nesta manhã: estou te convidando para subir de nível. Quem não está no mesmo nível que você não tem autoridade de falar nada sobre a sua vida. Quem não vive o mesmo nível de intimidade comigo não tem autoridade de apontar os teus defeitos, as tuas falhas. É por isso que os discípulos sobem no monte, eles estão no monte. E Abacuque no capítulo 3, versículo 19 vai dizer: ó Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Pois tudo nunca se iniciou na terra para o céu. Pelo contrário, tudo teve início no céu para refletir na terra. É por isso que o salmista no Salmo 9, verso 9 diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um refúgio em tempos de angústia. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que o céu é criado primeiro, para depois a terra ser criada, porque tudo não começa aqui, tudo se inicia no céu. Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai dizer: para tudo tem um tempo determinado e um propósito debaixo do céu. Espera aí, então logo Deus me ensina que nenhum propósito se inicia embaixo, porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa na terra. Não é essa crise que vai governar a tua história, é Deus dando ordem de cima para baixo. Abre a porta para ela, dá oportunidade para ele, porque não é a terra que rege o céu, é o céu que rege na terra. É por isso que o salmista no Salmo 48, verso 3 diz: Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Marcos capítulo 15, versículo 38: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Provérbios capítulo 18, versículo 10:
torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. É por isso que ninguém pode julgar mais os discípulos, ninguém tem autoridade de falar da sua vida, como você era, como você vivia. Você está num monte tão alto, você está num nível tão alto, que você não tem tempo para perder tempo com quem fala mal, com quem aponta, com quem julga. E é por isso que tem gente que não entende. Olha como ela está vestindo hoje, olha como a família está prosperando hoje. É porque eu elevei de nível e só tenho autoridade de falar do meu passado, falar do meu presente, falar da minha história. Quem sabia o nível que eu estava e sabe e reconhece o nível que eu estou hoje. Eu quero liberar uma palavra para você que está me assistindo. Eu não sei se você está no mesmo estado que a gente, ou fora do nosso estado, ou fora do nosso país, mas o Deus que ainda eleva você de nível, te convida nesta live, nessa manhã, para você subir mais um degrau de nível. E as fofocas, e os críticas, e os perseguidores vão continuar no mesmo nível, porque Deus está convidando alguém hoje. Suba de nível, eleve de nível, volte a orar como antigamente, volte a cantar, a pregar, a fazer como antigamente. Eleve-se de nível, porque Deus hoje tem um nível maior para liberar para o coração de alguém. Ele pega os discípulos e leva para o monte. E o que é lindo aqui é que os discípulos estão no monte tão alto que ele não tem tempo para ouvir quem está embaixo. Porque quem está embaixo não consegue compreender as coisas de cima. Quem está embaixo não consegue entender quando você chora, quando você canta, quando você glorifica. Eles estão num nível tão baixo embaixo, que para eles tanto vale estar num culto quanto vale estar em qualquer outro lugar. Mas quem carrega o céu dentro de si, sabe que tem dia que está com vontade de desviar, está com vontade de parar, está com vontade de chutar tudo, está com vontade de entregar o credencial, cargo na igreja. Só que Deus te convidou para te dizer hoje aqui: quero te elevar de nível. Todas essas frustrações têm um propósito. E qual é o propósito? É te convidar a subir de nível. Você lembra em Daniel capítulo 6? Fizeram um edito, 30 dias. Não se pode fazer louvor e nem adoração a outro Deus. Sabe o que Daniel foi fazer? Diferente de muitos que desvia. Diferente de muitos que por causa de um julgamento já para. Diferente de muitos que por causa de um caluniador já para de fazer aquilo que Deus confiou. Daniel abriu as janelas para a banda de Jerusalém, levantou as mãos, e aquilo que era proibido, Daniel continuou fazendo. Que Daniel nos ensina: enquanto tem muita gente embaixo querendo puxar para baixo quem está em cima, eu vou continuar com nível grande, alto em Deus, me elevando de nível. Ele ora, é lançado na cova, porque o rei Dario amava Daniel ao ponto que a Bíblia diz que ele não dormiu. Porque toda ajuda do homem só vai até o pôr do sol. O homem da terra que está no ambiente terrenal, de baixo, só vai até o pôr do sol. Porque toda ajuda humana só vai até o pôr do sol. Mas quando a terra não pode fazer, operar, trabalhar, é hora que o céu resolve trabalhar na terra. Eu vou repetir: quando as portas estiverem lacradas, fechadas, cerradas, só até o pôr do sol. Porque depois que o pôr do sol raiar e passar, vem providência do céu para a terra. Deus resolveu enviar um anjo, e a Bíblia diz que pela manhã Dário está destruído. Dário está um bagaço e chega na cova e diz: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves pode ter tido te livrar dessa cova. Ouve-se um grito na cova: Rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo, ele fechou a boca do leão. Por causa do nível que você sobe em Deus, você vai ter o que os que estão debaixo não estão tendo. Eles subiram num nível tão grande, ao ponto que Jesus vai abrir a boca. Em João capítulo 6, versículo de número
5. Levantando-se os olhos e vendo, uma grande multidão vinha ter com ele. Disse a Filipe: de onde compraremos pão para alimentar, para eles comer? Jesus não está perguntando isso aqui, não é porque ele não sabe. Jesus está simplesmente querendo fazer Felipe ver o que ele está vendo, subir no nível que ele está subindo. Felipe andava com Jesus, ouvia Jesus, estava no mesmo lugar que ele, mas não estava no mesmo nível que ele. Nós nunca vivemos um tempo como nós estamos vivendo hoje. A crise de Samuel está operando no nosso meio. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. E Samuel ministrava ao Senhor. E a Bíblia diz no versículo 7. E Samuel não conhecia ao Senhor. Pregava no culto. Participava do departamento. Participava dos conjuntos. Mas a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. E Samuel não conhecia ao Senhor. Peraí, carregava o nome de Deus nele. Foi gerado por um propósito nele. E mesmo assim, pastor Edmilson, não conhecia o Senhor. Felipe está no monte. Felipe está ouvindo Jesus. Felipe está vendo ele ensinar. E a Bíblia diz que quando Jesus abre a boca, ele vê uma multidão de longe. E essa multidão não é uma multidão que quer milagre. Não é uma multidão que quer ver paralítico andar. Não é uma multidão que quer ver cego enxergar. Não, essa é a última multidão. A primeira multidão é a multidão que quer ver milagre. A segunda é a multidão que justamente quer ouvir a palavra. Lucas 5, versículo 1. A terceira multidão é a multidão do luto, que está justamente com a viúva de Naim, indo enterrar o seu filho. A quarta multidão é a multidão que vem com Jesus carregando vida. E a quinta e a última multidão é a multidão que aparece em João 6. Jesus abre a boca e diz: onde, pois, compraremos pão para alimentar esse povo? Jesus sabia sim ou não? Claro. E então por que Jesus pergunta? Ele pergunta simplesmente para fazer uma coisa com Felipe. Tu está no culto, está me ouvindo, está se arrepiando, está cantando, está adorando, mas tu não está envolvida no mesmo nível que eu estou. Porque não adianta participar se a gente não conhece aquele que nós estamos adorando. Felipe está no ambiente. Jesus viu e Jesus sabia. Ele olha para Felipe simplesmente para liberar 2 tipos de pessoas no culto: os cheios dos vazios. O cheio consegue ver o que ninguém está vendo, consegue sentir o que ninguém consegue sentir. O cheio está até um bagaço, está até caluniada, está até apedrejada, mas o vazio só está murmurando, falando mal, apontando, julgando. O vazio, ele chega colocando defeito em tudo. Não gostei da roupa, não gostei da farda, não gostei dos hinos, não gostei de cantor, não gostei de pregador, não gostei do cartaz. Não, o vazio só vive assim. Não estou gostando da mensagem, não estou gostando desse evento. O problema dos vazios é que os vazios pensam que o culto é para ele. E se esquece daquilo que Paulo falou no crivo da revelação. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. O vazio pensa que o louvor é para agradar o ego dele ou o ego dela. Mas o cheio entende: eu posso estar um bagaço, eu posso estar moído, mas eu quero subir de nível e quero ver o que ninguém está vendo. O culto parece que está uma geleira, mas de repente o cheio pula, o cheio grita. E se tem um povo que ama criticar, é os vazios. Eu não sei para que tanta gritaria, eu não sei para que tanto barulho, é porque é vazio. E quem é vazio está no nível tão baixo que não consegue entender o cheio que está no nível tão grande com Deus em cima.
Se você pode aí no chat do Louvor e Palavra, comente aí, ó. Eu não quero ter uma vida vazia, eu quero ter uma vida cheia. Só quem é cheio vive o que ninguém está vendo, vê o que ninguém está vendo. É por isso que Davi no Salmo 121 abriu a boca e disse: eu elevo os meus olhos. Para onde? Para o monte. O monte é pouco, Davi. Vai elevar para onde? Eu vou elevar para o Senhor que fez o céu e a terra. Eu sei que dele vem o meu socorro. Eu sei que dele vem a minha fortaleza. Talvez você esteja na sarjeta do erro nessa manhã, mas Jesus te trouxe para te convidar a subir de nível nessa manhã e ver o que ninguém está vendo, na congregação sentir o que ninguém está sentindo. Estou pregando para alguém nessa manhã e eu estou sentindo o meu Pai, o meu amigo e o meu Mestre Espírito Santo nessa manhã aqui, que acaba de me dizer nos meus ouvidos aqui neste altar: estou fazendo alguém ver o que ninguém está vendo, sentir o que ninguém está sentindo. Deus te trouxe hoje aqui para você entender: você não foi gerada à toa, não foi um aborto que deu errado, você foi gerada em mim, projeto em mim. Eu te trouxe nesta live, neste louvor e palavra, para você entender que o que eu tenho contigo não tenho com mais ninguém. Suba de nível hoje, viva um nível que ninguém está vivendo, tem experiência que ninguém está tendo mais, porque nós estamos num tempo, pastor Edmilson, que parece que cantar cheio, pregar cheio é coisa de gente doida. Melhor ser doido cheio de Deus, é melhor marchar na igreja cheio de Deus. Filipe não está vendo porque está num nível tão baixo, mas você nessa manhã não. Por você ele quebra arco, por você ele corta lança, por você ele visita alguém, só por causa do projeto, mas você não permanecerá no mesmo nível. Deus te trouxe para te dizer: conheço a tua dor, conheço a tua crise, conheço a tua guerra interna e externa, mas hoje eu não quero saber do que tu sofre na terra. Eu quero que você se encha do céu e reflita o céu na terra. É por isso que Billy Graham, ele abriu a boca e ele disse: nós temos que ser a Bíblia que o mundo não está lendo, temos que ser a igreja que o mundo não está indo. Filipe, onde pois compraremos pães? Jesus sabia? Sabia. A Bíblia não mostra onde tinha padaria. Quando Jesus está perguntando isso, não é que Jesus não sabe onde tem pão, ele sabe. Mas simplesmente Jesus está querendo mostrar para Filipe o pão que esse povo precisa. Filipe, nunca foi e nunca será o pão daqui da terra. Lembra de João 4? Jesus chegou para a samaritana e disse: mulher, dai-me de beber. A mulher disse: como pode? Nem cântaro nem corda tu tem. Como pode tirar água aqui? Se tu soubesse quem está falando contigo nessa manhã, se tu soubesse quem está falando cara a cara às 11h17 dessa manhã, você me pediria e eu te daria água viva. Onde pois tem água viva? Se tivesse, tu não estava me pedindo sem cântaro e corda. Só que simplesmente Jesus, quando pergunta, ele sabe onde tinha ambiente que tinha pão da terra, mas ele sabe justamente que a multidão que vem cheia de crise. A Bíblia diz que uma grande multidão, 5.000 pessoas aproximadamente, fora mulheres e crianças. Eu duvido segurar um choro de uma criança com fome. Eu queria e quero, quando subir no dia do arrebatamento, perguntar para Joquebede: como foi que tu fez para Moisés não chorar diante do edito do faraó? 3 meses e o menino não chorava. 3 meses e faraó não sabia. 3 meses e ela calada com o menino. Como é que faz? Uma grande multidão, homens, que é aquele que tem que levar o sustento para dentro de casa, criança chorando, mulheres, um sexo frágil que precisa do cuidado, carinho e compreensão, tudo com fome. Jesus sabia o que eles precisavam. Mas quando Jesus pergunta: onde pois compraremos pão? Jesus simplesmente está olhando para Filipe,
Porque a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo de número 6, mas isso dizia para o experimentar. Parte B, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele já sabia, mas mesmo sabendo, ele queria fazer alguém subir de nível que não sabia o porquê aquela multidão estava vindo até ele. Uma multidão sai e outra vem. Jesus vê, Jesus sabe, porque a onisciência, a onipotência e a onipresença, a união hipostática de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele dormiu. Como Deus, fez tempestade se acalmar, fez vento se calar. Como homem, ele foi traído por Judas. Como Deus, foi recebido pelos anjos. Como homem, ele foi testado por Satanás no deserto. Como Deus, ele tinha anjos com banquete para lhe alimentar. Como homem, ele chorou no sepulcro do amigo Lázaro. Como Deus, ele disse: Lázaro, venha para fora. A onisciência, a onipotência, a onipresença é revelada aqui. Porque Jesus já sabia o que deveria fazer. Ele não pergunta porque quer saber o que precisa fazer. Ele pergunta simplesmente para elevar alguém de nível com ele, de uma forma sobrenatural. Tem gente que não entende por que a porta fechou. E é Deus dizendo: estou querendo te elevar de nível. Tem gente que não entende por que estou sendo tão perseguida. E é o céu dizendo para você: eu quero te elevar de nível. Porque está uma turbulência dessa. Eu quero te elevar de nível. Porque estão me perseguindo. E Deus dizendo: eu quero te elevar de nível. Quando você entender que o meu propósito em estar te perguntando não é você responder e nem me ensinar, pelo contrário, sou eu querendo te ensinar que você não tem mais conexão com a terra, mas agora você precisa se conectar-se com o céu, é que eu quero te elevar de nível. Quando você entender que aquelas frustrações de relacionamentos que te feriram, que te massacraram, já passou, sou eu querendo te elevar de nível. Quando você entender que a tua mãe, os teus irmãos, a tua família não entende os teus projetos e nem o teu sonho, sou eu no meio deles te revelando: eu quero te elevar de nível. Filipe não entende. E como homem natural, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz no crivo da revelação: mas o homem natural não entende das coisas do Espírito de Deus, porque só podem ser discernidas espiritualmente. Paulo está querendo mostrar o natural do espiritual. O natural tem uma visão raquítica, pequena, baixa, mas o espiritual sabe. Jesus olhou, Jesus sabia. Deixa eu abrir um parêntese para você, para correr, para encerrar essa mensagem. Você não precisa colocar o seu problema nos outdoor da vida. Jesus sabe exatamente o que deve fazer. Eu vou repetir. Você não precisa gritar para o mundo todo o teu problema. Jesus sabe exatamente o que deve fazer. Às vezes você procura alguém, só que a multidão foi atrás de quem sabia exatamente o que fazer. Tudo o que tu precisa não está na mão de cigano, não está na mão de cartomante, não está na mão de budista, não está na mão de pai de santo. Tudo o que tu precisa para solucionar o teu problema está na mão do Todo-Poderoso. E Ele sabe tudo que você não precisa estender a tua mão para cigano ler. Porque Elias, porque João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. E o que mais? Eu sou a verdade. E também eu sou a vida. Tudo que tu precisa é entender que quando as amigas do teu Instagram desaparecer, quando os teus amigos do grupo de WhatsApp sumirem, você vai entender que só há um que sabe exatamente o que você precisa. Jesus
ouve Filipe agora. E quando ouve Filipe, Filipe vai dizer: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Pastor Edmilson, não tem probabilidade nenhuma da multidão ser alimentada na visão de Filipe. Por quê? A crise está grande, o problema está grande. Tem aquele tipo de gente que a gente diz: Rio Largo vai ser do Senhor Jesus. Alguém olha e diz: nem alma salva. Alguém que está sempre conosco. E pior, não foi alguém de fora que disse onde é que a gente vai ter condição para matar a fome desse povo. Foi quem estava dentro. O traidor não veio de fora, veio de dentro. Comia na mesa, partilhava do pão, era o tesoureiro de Cristo. A Bíblia diz que simplesmente para Filipe não tem probabilidade. Alguém olha e diz: eu duvido essa igreja crescer, eu duvido essa mocidade continuar de pé num tempo desse. Pois é, ela vai continuar de pé. Alguém olhou e disse em Daniel capítulo 3: eu duvido esses três, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, continuar crente. Eu duvido. Toca a buzina, toca a harpa, toca o saltério. A Bíblia diz que quando tocou todos os instrumentos, olharam no meio da multidão e estavam os três de pé, cheios de pé, tomados pela glória de pé, convictos pela presença de pé, sem ter sido corrompido de pé. Hoje o que Satanás vai ouvir é que você, mulher de Deus, homem de Deus que me ouve, você vai permanecer vivo e vai permanecer de pé. A Bíblia diz que André aparece na história. E quando André aparece na história, ele encontrou, ele disse para Pedro: está aqui um menino. Sabe o que é lindo? É que André não fala o nome do menino. Ele simplesmente olha e diz: está aqui o menino. Espera aí, para que André achou o menino? E aonde foi que ele achou? Ele achou dentre a multidão. Eu vou falar isso aqui, eu corro para encerrar. Tem gente que pensa que não tem mais ninguém disponível, habilitado, apto no meio da multidão. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: tem gente ainda no meio da multidão. Os discípulos tinham nome: Pedro, João, Felipe, mas não tinha o que matar a fome do povo. Aí o céu toca no coração de André, vai no meio da multidão e encontrou. Mas o que é lindo é que André não quer se mostrar que achou. André não chega e diz: pastor Edmilson, sou eu que canto, sou eu que faço, eu achei o suficiente para a multidão. André não. André se oculta, porque Deus não está à procura de quem quer aparecer. Deus está à procura de quem quer desaparecer, porque o evangelho não é ser visto, o evangelho é serviço. Os discípulos tinham título, os discípulos tinham nome, mas não tinham o suficiente para matar a fome do povo. Aí André, movido por Deus, porque quando não tiverem o que é para matar a fome do povo, Deus ainda toca em um André para ir atrás de alguém sem nome, anônimo, porque Deus não está à procura de quem tem nome, Deus não está à procura de quem tem título, Deus não está à procura de quem tem talento ou dom, Deus está à procura de quem está disponível para deixar Ele usar. Deus não quer saber do quanto você tem na sua conta bancária, Ele pode te fazer prosperar. Deus não quer saber de quantos carros você tem na sua garagem, Ele pode te dar muito mais. Só que Deus quer saber nesta manhã de quarta-feira, Deus quer saber: você tem disponibilidade para que eu possa te usar? Deus tem sempre o André para ir no meio da multidão,
enquanto muitos estão dizendo, acabou, não tem mais pregador, não tem mais cantor, mas Deus me trouxe para quebrar isso aqui nessa manhã. Tem sim, tem gente disponível no meio da multidão, e depende de você, André, se levantar e ir ao encontro de alguém que tem o suficiente, mas não tem nome, não tem muitos seguidores, não tem muita visibilidade no Instagram. Pois é, Deus não está preocupado com seguidor, se tem 30 mil, 50 mil, 100 mil ou 1 milhão. Deus quer saber se está disponível para permitir com que Ele use você para a multidão. O menino não tem nome, mas tem o suficiente. E tem o que? Tem o que, Pedro? Ele tem 5 pães e tem também 2 peixes. Aquilo que é pequeno na mão do menino é grande na mão de Jesus, porque Ele não está preocupado com quanto que você tem, o título que você possui, o quanto você é influência. Deus quer saber o quanto de disponibilidade você tem para permitir Ele lhe usar. O menino só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que ele tem é suficiente para matar a fome do povo. Porque é melhor ser um menino com pão e peixe, sem nome, anônimo, mas carregar o suficiente para matar a fome do povo. Porque não adianta ser discípulos que tem nome e título, mas não tem o suficiente para matar a fome do povo. Nós nunca vivemos num tempo que se prega tudo, mas não estão pregando mais a palavra. Fala de todo mundo, mas não fala mais da palavra. Púlpito nunca foi lugar de expor outras coisas, mas sempre foi lugar de expor a palavra. A multidão não quer comer bolota, a multidão não quer comer palha seca, a multidão quer comer simplesmente pastos verdejantes. A multidão não se alimenta de outra coisa, é o trigo genuíno da palavra. Quando Pedro entende que o que a multidão precisa não está fora, está no meio da multidão, o menino vem com o suficiente para matar a fome e ainda sobrar para cada um. Que nessa manhã o Espírito de Deus derrame graça sobre a tua vida e que você volte para Jesus que está afastado, e que o Espírito de Deus continue lhe fazendo abundar na presença dEle, regozijando na presença dEle e entendendo, você pode ser um no meio da multidão, sem nome e anônimo, mas com o suficiente para matar a fome do povo. Deus abençoe a todos. Pastor Edmilson